sei que a indústria da carne é horrorosa, eu sei. Mas, sabe... Mas é gostoso. Além de gostar, eu tenho uns conhecidos que são veganos. E vocês se tornam... Chatos. O chato do rolê. Você se chato, pô, você Por tá fazendo quê? churrasco lá, a pessoa chega, já olha de canto de olho pra você. Poxa, eu não quero, assim, chegar com meus amigos no churrasco e ser o cara que não come a carne. Tá ligado? Por quê? Se eu tô comendo a carne, eu não vou comer a carne. É a mesma coisa, meu nutricionista quer que eu pare de beber cerveja. Eu falo assim, pô, você é o chato do rolê que vai chegar lá. Mas vocês estão bebendo cerveja? Eu trouxe aqui o meu gin pra beber. É chato pra caramba. Então, mas aí quando você tá falando assim, você não tá pensando em você tá pensando no outro, né? Porque assim, pra mim não me importa ser a chata do rolê. Pra Vivemos mim... em uma sociedade, temos que Mas olha, com as outras pessoas. Os meus amigos se acostumaram, tanto é que eu vou hoje, eles fazem, tem opção em todo lugar que eu vou. Na hora que você sai, Falam mal de mim. Falando de você pelas não. costas. Eu acho que hoje, Ed, acho que hoje não falam mais, porque já fazem muitos anos. Mas eu acho que no começo rolava. Porque assim, era muita piadinha, era muita brincadeirinha. Então rolava, eu era chata. Mas assim, mas eu sempre família tive. do marido. Sempre Sim, a família do casal. Não, teve. Uhum. E outra, mas assim, eu sempre estive em todos os rolês. Eu nunca fiquei de fora, sabe? Então assim, vai no churrasco, eu vou no churrasco. Vai no todo lugar. Então, eu acho que as pessoas foram se acostumando e eu fui... Olha só, o diretor mandou uma pergunta aqui pra você. Ó. Ele fica mandando pergunta. Vou ler a pergunta dele na íntegra. Se você estiver em uma situação em que só é possível comer carne animal, você morre ou come pra sobreviver? Então, essa piada, essa pergunta é muito antiga. Essa pergunta, antigamente, era assim, se você estivesse numa ilha deserta e não tivesse nada pra comer e tivesse um animal, o que você faria? Eu não tô numa ilha deserta. Eu tenho muitas opções para comer. Eu não sei como que eu ia reagir se eu tivesse com fome. Talvez ia chegar ao ponto, ia mexer na minha mente numa tal forma que eu mataria para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Não teve aquele caso lá dos jogadores, acho que de hóquei, que consumiram carne humana? Sim. Talvez eu faria Perdidos isso. no Andes, uma coisa Exatamente. Assim, né? Então, assim, e é concebível para você hoje comer carne humana? Jamais. Não, mas... Você comeria? De jeito nenhum. Hoje, aqui, com opções, você não comeria, mas talvez... Sabe que o trauma que você passou na faculdade, eu passei... Eu tava na faculdade também. Mas eu fui fazer estágio de jornalismo num jornal, numa cidade pacata. Quando eu fui estagiário, aconteceram 5 assassinatos. Assim, não acontecia nada na cidade. Eu fiz 6 meses de estágio e nesses 6 meses aconteceram 5 assassinatos. Quem era o estagiário que ia cobrir? Eu, né? Que eles mandavam sempre o trouxa do estagiário pra cobrir. Então eu chegava lá pra ver o cadáver, né? Tirar foto do cadáver e etc. E aquele cheiro da pessoa morta, eu peguei num sítio, que é uma briga de pessoas que moravam no sítio, e foi morto a facãozada. E aí aquele sangue na coisa. Aí eu cheguei em casa e minha mãe tinha feito bife. Eu fiquei sem comer, e era o mesmo cheiro. Eu lembro que eu cheguei em casa, no portão, eu senti o cheiro de novo. Eu falei, que isso, mano? Aí eu cheguei lá, minha mãe tinha feito carne. Era o mesmo cheiro do cara morto que tava no bife. Aí eu fiquei uma semana, mais ou menos. Eu depois esqueci e voltei. Foi o que aconteceu comigo no começo. Fiquei 6 meses, depois eu esqueci. Não esqueci, não. Eu voltei porque eu não tinha subsídios para continuar. Até que eu fui encontrando documentário, um monte de coisa. Fui assistindo e fui me fortalecendo. Cada vez que eu tinha vontade de comer carne, eu me obrigava a lembrar do documentário. Porque tem isso, Ed. Sabe por que a gente não muda? Nossa, tem um da indústria do leite. É horrível, né? O que eles fazem com as vacas para leite, é terrível. Machucadas, e tiram os bezerros muito novo e depois matam. Ixi, horrível. Que depois delas velhas que não servem mais com o descarte de vaca, meu Deus do céu. Sem contar que os bezerros muitas vezes vão virar baby beef. Você sabe o que é um baby beef? Eu sei, a gente chama de vitela. Então, o que é a vitela? Delícia. Como que é feita a vitela? Conte-me mais sobre a vitela. Novilho precoce. Doente. É um novilho doente. Doente por quê? Sim, porque ele tem falta de ferro. Não, é um animal que não tem suporte de ferro. Ele sai, assim que ele nasce, ele é retirado da mãe. Ele não tem ferro, tanto é que aonde ele fica não pode ter grade de ferro, porque ele fica desesperado, ele fica lambendo o ferro, de tanto desespero que ele fica. É um animal doente, ele não se sustenta nas pernas. Como que a gente pode, como humanidade, querer evoluir se a gente não pensa dessa forma individual e não faz a nossa mudança? Eu não consigo compreender. Mas isso é sem nexo, assim. É uma coisa tão cruel e é tão gostoso. Mas tem tanta coisa que é gostosa. Se fosse ser ruim,
Se podia ser ruim. Ele é ruim, na verdade, porque você não come cru. Você come temperado, tudo que é temperado é gostoso. Vai lá e come cru. Depois você me fala o sabor que tem. É verdade. Mas carne crua é boa. Você comeu já steak tartar? Jamais, nada cru. Carne crua. É gostoso. É, mas não tem nada de tempero, será? Não tem um salzinho? Põe um salzinho, tem, claro. mostarda. Sabe quem come carne preta. Crua? Os animais. Então, aí, ó, é natural. Porque eles são predadores. Os leões comem, porque a gente não pode comer. Porque a gente não vai lá, né, pra matar o animal, né? A gente não come o animal eu tenho uns parentes que vão. Com calor, com sangue quente. Que é meio ilegal, acho, isso daí. Tem uns parentes que caçam java porco, javali, sabe? E isso daí tá uma briga agora no Brasil, né? Eles falam que é uma espécie invasora, né? Que acaba com a plantação. E na realidade é um esporte, porque eles vão lá só Claro que é um esporte. Eles vão lá pra brincar de tiro. Né? Claro que é uma judiação. O animal fica às vezes ferido. Os que eu conheço nem tem plantação de nada, só vão lá pra... Infelizmente, é isso mesmo. É isso mesmo, você tem toda a razão. Eu concordo com você. Claro que você concorda comigo. Gente, mas assim, não me convenceu a parar de comer carne. Não, mas eu não vou te convencer. A minha intenção não é convencer ninguém. Quando eu abri o Empório, a minha intenção era o quê? Era facilitar a vida daquelas pessoas que já tinham despertado, porque a gente não encontrava nada industrializado. Tinha em Bauru algumas pessoas que já faziam comida vegana e tal, mas era tudo muito assim, você tinha que encomendar. Eu queria facilitar, eu queria ter num ponto que a pessoa não... Eu não queria que a pessoa voltasse atrás por conta da falta de encontrar produto, por passar vontade, né? Porque eu fui muito firme no meu propósito, mas eu passei vontade de muitas coisas. Lógico, você vai num lugar, não tem um bolo pra você, não tem um brigadeiro. Mas hoje a oferta principalmente de pão sem leite, tem sem farinha, tem tudo, né, agora. Muitas empresas... Minha mãe não come mais leite. Ó, pra você ver como é uma coisa muito... É uma desconstrução que a gente tá fazendo, né? Na sociedade muito forte. Primeiro a gente faz uma desconstrução do nosso próprio pensamento e daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos na vida, porque tudo foi embutido em você, né? As informações que você tem hoje, você não adquiriu hoje. Não. Você veio adquirindo ao longo da sua vida. Construiu um repertório. Exatamente. E tudo que você aprendeu veio lá da sua casa, de quando você era criança, você foi aprendendo. Até a dessensibilização para com os animais que você... aprendeu a lidar. Então, para você era natural. Então, assim, é tudo uma desconstrução. A gente faz primeiro uma desconstrução em nós, e depois a gente começa a fazer na sociedade. E agora eu perdi o que eu estava falando. Mas não, você concluiu. Mas era isso? É de desconstrução. É que eu falo processo bastante. Que a gente, você estava falando de repertório que eu trouxe, que eu não fiquei sabendo agora. Uma coisa que eu trago de trás, igual eu estava falando, que eu fui criado no sítio matando animais, porque era a maneira que a gente tinha de se alimentar lá. Tinha porco, galinha. Mas por que a gente chegou nisso? Tinha outra coisa que eu ia concluir, não lembro. Não sei se essa desconstrução da sociedade. O que era que eu tava... Não, você estava falando que o que eu sei hoje é uma construção com o tempo, não aprendi hoje. E tem novas informações hoje. Sim, então eu tenho que apagar aquilo que eu não, você não que vai... tá dentro de mim. Não apagar, mas ressignificar, pelo menos. Exatamente. E o que eu estava falando, na verdade, que o Empório foi justamente, ele surgiu para isso. Para facilitar, porque as pessoas iam ter vontade e eu não queria que elas voltassem atrás, porque o propósito é muito bonito. Com né? certeza. Quando as pessoas falam e criticam os veganos, vegano é muito chato, vegano é extremista. Poxa, eu vou te ser bem sincera, eu nunca discuti com ninguém aonde eu busquei a discussão. E eu tenho amigos, por exemplo, que não conversam mais comigo por conta disso. Entendeu? Por quê? Porque ganham dessa exploração. Então, não aceitam. Tem pessoas, por exemplo, que eu percebo que a minha presença incomoda em alguns lugares que eu vou. Incomoda. E muitas vezes puxa a conversa comigo, a hora que eu vou falar, me deixa falando sozinha. Né? Porque não quer escutar. Tem outro então, problema. Não sou eu extremista, entendeu? Eu não quero sair discutindo isso. Outro problema que nós, carnívoros, causamos é a criação de gado de corte de forma extensiva, como é feito no Brasil, arrebenta com o meio ambiente, né? O gado acaba com nascente de água, desmata, o tanto de água. A pessoa fala assim, não, economiza água no banho. Aí vai o cara, vai a 93%, 97% da água que é consumida pelos caras, a gente é 3%. A gente vai ficar economizando nesses 3%, igual eles usam 97% da água. Exatamente. Da água potável do Brasil. Além aí desmata, aí gás estufa, o pum do boi, vaca. O pum da vaca é não sei quantos por cento do efeito gás estufa. Metano. Esse livrinho que eu te dei aí pra você ler, ele tem muita informação legal. É por isso que eu falo, você pode não querer mudar, é uma opção sua.